nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos pelas orações direcionadas à vida do meu pai. Para a honra e glória do Senhor, ele está respondendo bem. Ainda está, no CTI lá da Santa Casa, em recuperação. Mas as potentes mãos do Senhor estão sobre ele naquele lugar. E o milagre do Senhor está acontecendo na vida dele. Nós contaremos, nós testemunharemos o milagre completo na vida dele. Amém? Sem mais delongas, nós vamos passar agora pela palavra do Senhor. E o tema que nos foi confiado nessa noite, fome. Fome de quê? Fome da presença do Senhor. Aquela fome, aquela necessidade de buscar da presença do Senhor. O ser humano, ele foi criado para viver um relacionamento com Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 2, diz que mostra que o homem foi criado à imagem de Deus e vivia em comunhão com Ele. Isso significa que o ser humano, ele possui uma dimensão espiritual. Existe dentro de nós uma capacidade, uma necessidade de nos relacionarmos com o nosso Criador. Existe dentro de nós uma vontade de estarmos ligados ao Senhor. Existe dentro de nós uma fome espiritual, uma fome que vem da parte do Senhor. E o que é fome? A fome é um dos instintos mais básicos do ser humano. A fome, ela dirige o homem para a sua subsistência. O homem trabalha para a sua subsistência. Muitas vezes, nós buscamos na comida uma realização, não somente a nossa subsistência. A palavra de Deus usa a linguagem de fome, não só para falar daquilo que é natural, mas também daquilo que é espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não são os bem-aventurados os ocupados, não são os bem-aventurados os famosos, não são os bem-aventurados os religiosos, são bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus. Fome e sede de justiça. Porque quem não tem fome não busca pelo Senhor. Quem não busca pelo Senhor não o encontra. E quem não o encontra aprende a viver sem a presença de Deus. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te perguntar: o que você está buscando? Porque o Senhor não está à busca de talentos, o Senhor não está à busca de performance, o Senhor não está à busca de aparência espiritual. O Senhor está buscando corações famintos e desejosos pela sua presença. A fome de Deus, ela nos move, ela nos direciona. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa frase aparece quando Jesus está sendo tentado no deserto por Satanás. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus já estava com uma fome literal. Quando nós jejuamos por períodos prolongados, o nosso organismo busca por energia, busca por glicose. A partir do terceiro dia de jejum, o nosso organismo entra em um colapso, buscando por energia, e começa a buscar o glicogênio armazenado no fígado. Depois o nosso organismo começa a entrar em um estado de cetose, começa a queimar aquela gordura localizada ali para produzir energia, consumindo a nossa massa muscular. Provavelmente Jesus estava cansado, estava ali fraco, com tontura. Pela ótica médica, um jejum de 40 dias é extremamente arriscado, extremamente perigoso. Então Satanás tenta Jesus e diz: se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pão.
E Jesus responde com esse versículo, citando lá em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que precede, que sai da boca de Deus. Aqui nós tiramos 3 lições preciosas. A nossa vida não está somente sobre as nossas necessidades físicas, porque o pão, ele apresenta o nosso alimento, o nosso sustento material, o sustento da nossa carne. Mas Jesus não está dizendo que a comida não é importante. Jesus está dizendo que existe algo mais essencial do que a comida. É a vontade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso alimento, tem que ser o nosso sustento. Segundo ponto, Jesus nos ensina aqui nesse texto sobre a dependência de Deus acima das circunstâncias. Mesmo com fome, Jesus não usou o seu poder para benefício próprio, fora da vontade do Pai. Ele mostra total confiança no Senhor e permanece firme no propósito que Deus confiou. Terceiro ponto, prioridade espiritual. Assim como o nosso corpo precisa da comida, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra do Senhor. Sem direcionamento espiritual, a nossa vida fica vazia. E mesmo que materialmente, mesmo que nós nos alimentemos da comida, se nós não alimentarmos da palavra, o nosso espírito ficará fraco e nós cairemos. E o Espírito Santo nos pergunta nessa noite: será que aqui neste lugar ainda tem pessoas com fome de Deus? Será que aqui nessa noite o Senhor vai encontrar pessoas que têm fome pela presença de Deus? Porque existe um sinal claro de quem está vivo: a fome. Quando uma pessoa perde totalmente o apetite, é sinal que algo não está bem no seu organismo. Nossa, eu estou passando tanta luta, tanta tribulação, não tenho vontade de comer. Alguma coisa está errada. Porque é natural do nosso corpo sentir fome. Da mesma forma, quando nós perdemos a fome espiritual, demonstra que há algo errado em nós. Muitos de nós ficamos saciados com os banquetes que o mundo tem para nos oferecer, com as guloseimas que o mundo nos oferece. E muitas vezes nós não nos apresentamos diante de Deus com fome, porque nós já estamos cheios. Não tem como você sentir fome se você já está cheio. Não tem como você sentir sede se você já está cheio. E quando nós falamos de fome, de saciedade, nós não podemos esquecer que a fome espiritual, ela é importante, porque é ela que nos faz buscarmos mais da presença de Deus. A fome, ela revela uma necessidade. O salmista Davi declara em Salmos 42, no versículo 1 e 2: assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. A corça corre atrás das águas porque ela sabe que sem a água ela vai morrer. Assim deve ser o nosso sentimento. Eu preciso buscar a presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor eu vou morrer. Sem a presença do Senhor eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir sobreviver. Será que nós estamos correndo pela presença? Ou será que nós estamos satisfeitos com o que nós temos, com como nós estamos? Deus não quer que nós ficamos só lembrando daquilo que Ele fez. O Senhor, Ele quer nos levar nessa noite para algo maior, para algo mais profundo, para um renovo maior em Sua presença. O Senhor não quer que nós vivamos somente no natural, Ele quer que nós experimentamos o sobrenatural, porque é lá que Ele revela o nível mais profundo de intimidade. Eu profetizo sobre você nessa noite, que o Senhor levante um exército de famintos pela sua presença. Que Deus levante nessa noite homens e mulheres com fome e sede pela sua presença. Você não pode se acostumar com o natural, você precisa viver no sobrenatural do Senhor. Você precisa ter desejo, você precisa ter fome do Senhor, fome da presença. Nós estamos no culto profético.
profético e cultos proféticos liberam decretos espirituais. Você precisa crer que quando nós invocamos o nome do Senhor nesse lugar, profetas se levantam para liberar palavras de direcionamento sobre as nossas vidas. E nós profetizamos nessa noite: a Aprisco não será lugar de crentes mornos. A Aprisco será lugar onde o fogo do Senhor será derramado, onde cura será manifestada, onde na hora que as pessoas passarem por aquela porta, pessoas possam ser salvas, libertas pelo poder da palavra do Senhor. Que nessa noite o Senhor encontre corações sedentos pela presença. Talvez o maior problema da igreja hoje não seja a perseguição. Talvez o maior problema da igreja hoje não seja a estrutura. Talvez o maior problema da igreja hoje não seja a falta de oportunidades. Talvez o maior problema da igreja hoje seja a falta de fome de Deus. A falta daquele desejo de estar na casa do Senhor. A falta de desejar estar ali todos os dias, buscando ao Senhor. Com anseio pela presença, anseio pela presença. E existe um perigo muito grande em perder a fome de Deus. E eu orando, eu falei: Senhor, eu queria levar uma palavra de encorajamento, eu queria levar uma palavra de vitória, eu queria levar uma palavra assim, sabe, Senhor, que os irmãos conseguissem ver ali uma alegria, mas o Senhor vem me direcionar. Ezequiel capítulo 37. Você precisa alertá-los sobre o perigo de perder a fome pela minha presença. No capítulo 37 de Ezequiel, esse texto é muito conhecido. O profeta é levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos. E diz assim, vamos ler juntos aqui rapidamente. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos secos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e esses ossos são a toda a casa de Israel. Não eram corpos, não eram pessoas feridas, eram ossos totalmente secos, espalhados pelo chão. O texto diz, nós acabamos de ler, que eram ossos sequíssimos. Esse vale representa uma realidade espiritual, de uma vida que já existiu, mas que se perdeu, de um movimento que já aconteceu, mas cessou, uma presença que já foi intensa, mas hoje é lembrança. Esses ossos secos são um retrato de uma vida sem a presença de Deus, um retrato de quem perdeu a fome de Deus. E eu preciso te dizer nessa noite, é em meio ao caos que Deus levanta profetas. É no meio dos cenários mais difíceis que Deus ergue grandes profetas. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, eu não sei o que o seu coração anseia aqui nessa noite, mas eu preciso te dizer, se Deus te direcionou a este lugar, é para que você entenda que mesmo em meio às adversidades,
mesmo em meio aos problemas, nós não podemos nos basear no cenário que nós vemos. Nós não podemos nos basear quando nós estamos no meio do caos, sem saída. Nós precisamos nos basear naquilo que a boca de Deus já liberou sobre as nossas vidas. Porque é nesse cenário que o profeta Ezequiel está. Israel estava vivendo o cativeiro babilônico, um cenário de caos. A esperança se foi, os sonhos se foram, a tristeza tomou conta do coração, não havia mais alegria, acabou, a realidade era essa, o cenário era esse. Então Deus pega o profeta Ezequiel, e Ezequiel diz: o Senhor me pegou e me levou. Ele diz: o Senhor me pediu permissão. Ele diz: o Senhor perguntou o que eu queria? Não. O profeta diz: o Senhor me pegou e me levou. Porque tem horas que o Senhor não vai perguntar o que você quer. Vai falar assim: não, Jéssica, e aí, o que você acha melhor, essa opinião ou essa? O Senhor não vai te perguntar aquilo que você quer. O Senhor não vai te pedir a sua opinião. Ele vai mudar o rumo da sua história. E você vai falar: meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Estava tudo indo bem, agora eu estou aqui no meio do caos. Você precisa entender de uma vez por todas: o Senhor não vai pedir a sua opinião para decidir trabalhar na sua vida de um jeito ou de outro. Você precisa entender que mesmo que o cenário seja de caos, mesmo que o cenário seja adverso, o Senhor ainda é com você. Você está entendendo isso nessa noite, irmão? Porque nós precisamos nos levantar e nos posicionar diante dessa palavra. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Nós profetizamos nessa noite que você vai se levantar, que você vai se posicionar diante da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Que todo espírito de medo, que todo espírito de dúvida caia por terra agora no nome de Jesus. Você vai se posicionar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo que as circunstâncias dizem que é impossível, você vai se levantar. E Ezequiel está dizendo: olha, eu sozinho, eu não ia conseguir andar. Será que você consegue entender? O profeta Ezequiel estava andando em meio a um cemitério a céu aberto. Eram inúmeros ossos espalhados sobre o vale. E de fora nós podemos tentar entender e falar: meu Deus, como que alguém pode estar num lugar como esse? Como que alguém consegue andar num lugar como esse? E Ezequiel diz que Deus o fez andar. O que Ezequiel está dizendo: olha, sem o Senhor eu não conseguiria. Sem o Senhor eu não conseguiria nem estar aqui no meio desse vale. Mas Ezequiel diz: Ele me fez andar. É como se tivesse uma mão empurrando Ezequiel, dizendo: vai para aquele lado, vai para aquele outro lado. E ele direcionava o profeta. Ele direcionava o profeta de um lado para o outro no vale. Talvez você chegou aqui nessa noite e o diabo achou que você ia parar. Talvez as dificuldades da sua vida querem te paralisar, mas as mãos do Senhor estão aqui atrás de você te empurrando. Vai, não desista, avance, rompa nessa noite. Você não pode parar, você precisa continuar andando, você precisa continuar se movimentando. Se o diabo acha que você vai paralisar, que você vai ficar engessado no lugar, você precisa andar. Bata no seu peito e diga: eu não vou parar. Com autoridade, diga: eu não vou parar. Tá doendo, mas eu vou continuar. Tá difícil, mas eu vou continuar. Declare isso nessa noite: Senhor, tá doendo, mas você não vai parar. Você vai andar. Talvez você está aqui nessa noite e está vivendo a pior fase na sua vida. Está vivendo a pior fase no seu ministério. Está vivendo a pior fase nos seus sonhos. Está vivendo a pior fase nos seus projetos. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não vai parar.
Você não vai parar. Ai, Deus, mas está doendo. Você não vai parar. Um dia você vai olhar para trás e falar: meu Deus, como é que eu consegui sair daquela situação? Meu Deus, como é que eu consegui sair do meio daquele cenário de caos? Foi o Senhor. Foi o Senhor te empurrando. Foi o Senhor fazendo você andar em meio ao caos, em meio ao vale da destruição. Deus está te enchendo de força nessa noite. Deus está te enchendo de coragem nessa noite. O profeta está andando em volta do vale. Está uma bagunça aqueles ossos, tudo misturado, tudo perdido. E o Senhor vira para o profeta Ezequiel e diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? Humanamente falando, não. Espiritualmente, sim. Porque o Senhor, Ele não trabalha na nossa humanidade. Como Deus não trabalha na nossa humanidade, Ezequiel, entendendo isso, ele disse: Senhor, Tu sabes. O vale estava cheio de estrutura, mas sem vida. Talvez em muitos momentos da nossa vida nós estamos assim. A nossa estrutura está em pé, mas nós estamos em meio ao caos. Às vezes a vida está esvaindo de nós e nós precisamos nos voltarmos para a presença do Senhor. Voltarmos a ter uma estrutura com glória do Senhor. Voltarmos a ter uma estrutura com presença do Senhor. Porque a presença de Deus, ela nos dá vida. Ela organiza o que está bagunçado em nós. A vida de Deus, a presença de Deus vai trazendo organização em nós. Então Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. E tem algo muito interessante aqui para mim e para você nessa noite. Porque Deus podia falar qualquer coisa para Ezequiel. Deus podia falar: ó Ezequiel, então canta. Ezequiel, então dança. Ezequiel, então pula. Mas o que Deus fala com Ezequiel? Profetiza. Porque Ezequiel era o quê? Profeta. Então Ele mandou Ezequiel fazer aquilo que Ezequiel foi chamado para fazer. Deus não falou: Ezequiel, ora igual Elias. Ezequiel, seja como Moisés. Não, Deus falou: profetiza. Porque quando nós estamos no vale, nós não precisamos ser ninguém além de nós mesmos. Nós não precisamos nos tornar alguém além de nós mesmos. Será que você está entendendo isso nessa noite? O Senhor, Ele quer que você esteja exatamente no lugar que Ele te colocou, exercendo exatamente aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Que você esteja posicionado no lugar que Deus te chamou para estar posicionado, com a autoridade que Ele confiou nas suas mãos, com o ministério que Ele confiou nas suas mãos. Então Deus estava dizendo: profetiza. O que é profetizar? Falar por inspiração divina. Falar aquilo que a boca de Deus disse. Repetir aquilo que a boca de Deus falou. E para nós repetirmos aquilo que a boca de Deus falou, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos limpos para ouvir aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. A palavra de Deus é muito clara em dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir Vocês estão comigo ou não? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra que vem da boca de Deus não é a palavra que vem das vozes do medo, não é a palavra que vem das vozes da dúvida, não é a palavra que vem das vozes da angústia, é ouvir a voz de Deus. Então, se nós entendemos que nós precisamos ouvir a voz de Deus, então eu entendo também que eu estar num vale não significa nada, porque a palavra de Deus é comigo. Então nós precisamos parar de ouvir as vozes contrárias. Nós precisamos parar de ouvir aquelas pessoas que digam: olha, isso aí não é para você, você não vai conseguir, isso é muito difícil, você não vai avançar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mesmo que a nossa realidade seja adversa.
mesmo que nós estejamos num cenário em meio ao caos. Ezequiel estava no meio do vale. O vale era uma bagunça, ossos espalhados por todo lado. Para você ter uma ideia, nosso corpo humano tem 206 ossos em uma só pessoa. Imagina milhares de corpos espalhados no vale. 206 ossos para cada ser humano. Eram inúmeros ossos. Imagina isso. Um amontoado de crânios, um amontoado de ossos. Nós temos a tendência de olhar e pensar: meu Deus, eu nunca vou conseguir arrumar isso. Eu nunca vou conseguir dar conta de organizar esses ossos aqui. Só que naquele dia Ezequiel estava com os ouvidos abertos para ouvir o que a boca de Deus dizia. E Deus mandou ele dizer: profetiza. Então o profeta Ezequiel abre a sua boca e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que loucura é essa? Osso seco ouve? Sim ou não? Mas quando há a palavra do Senhor que está sendo liberada, até o que não ouve tem que ouvir. Então o profeta começa a profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que nessa noite nós possamos entender, posicionados, e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós entremos no nível de profundidade espiritual. Mesmo em meio às dificuldades, nós estejamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Que nós estejamos intimamente ligados para ouvir o direcionamento que o Senhor tem para nós. Ouvir a voz de Deus. Que nós sejamos usados em profecia, que nós sejamos usados como instrumentos de cura aqui neste lugar. Para ouvir a palavra do Senhor e algo ser liberado. E algo ser transformado. Eu sou de um tempo que quando recebíamos um diagnóstico difícil no hospital, nós corríamos para as irmãs do círculo de oração. Olha, tá difícil, me ajuda a orar. Eu não estou dizendo que recorrer a médicos é errado. Não, eu sou casada com um médico, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter fé. Que mesmo ao diagnóstico, nós possamos ter fé que o Deus que curava no passado é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que curava nos tempos passados é o mesmo que direciona e libera a cura sobre nós. Nós precisamos entender que apenas uma palavra liberada da boca do Senhor é possível transformar a nossa vida por completo. Mesmo que o cenário seja adverso. O Deus não mudou. Deus não mudou, porque a sua palavra diz que esses sinais seguiriam aqueles que creem. E eu profetizo que por onde você passar, cenários de caos possam ser transformados. Que você seja um agente de milagres por onde você passar. Que por onde você passar, pessoas possam ser curadas através da sua vida. Que a boca do Senhor possa liberar palavras sobre você e você profetizar sobre vale de ossos secos, profetizar cura, profetizar salvação, profetizar libertação. Por onde você passar, pessoas precisam ser transformadas através da palavra do Senhor. Vocês serão cheios do poder de Deus. Porque quem faz o culto é você. Quem faz o culto acontecer é você. Quem faz o culto acontecer é você. Não é um ministério de louvor, não é um pregador. Quem faz você ser cheio da presença é você. Você que precisa se posicionar, você que precisa buscar. Não é um ministério de louvor ficar pulando aqui, fazendo com que você seja cheio. Não, é você. É você ter fome. É você ter sede. Quando você entender isso, a sua realidade vai mudar. Que nós sejamos incansáveis pela busca da presença do Senhor. Porque o diabo quer que nós morramos de fome. O diabo quer que nós ficamos fracos, desnutridos, sem a presença do Senhor. O diabo quer que você se entregue diante dos problemas. Mas hoje você se posiciona com fome e sede pela presença de Deus.
você se moverá constantemente com fome do Senhor. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é fazer com que o mal não nos paralise e que nós constantemente estejamos buscando e sedentos pela presença do Senhor. Porque nós não vamos vencer com belas palavras, nós não vamos vencer com a nossa eloquência, nós vamos vencer com o joelho no chão e boca no pó. Nós vamos vencer buscando pela presença do Senhor. Nós não vamos vencer pela força do nosso braço. Deus está levantando pessoas nessa noite com fome e sede da sua presença. Deus está levantando pessoas nessa noite desejosas da sua presença. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Chegou o tempo de você se posicionar. Chegou o tempo de você se mover desejoso pela presença do Senhor, desejoso por mais da presença de Deus. Há um renovo de Deus sendo liberado aqui nessa noite. Há algo, há uma unção profética neste lugar. O Senhor está querendo corações sedentos para derramar da sua presença. Que nessa noite todos os corações desejosos possam sair daqui cheios da presença do Senhor. Que todo coração que deseja e tenha fome do Senhor saia daqui nessa noite saciado pelo Senhor. Nós não vamos nos mover pela força do nosso braço. Nós vamos nos mover desejosos do fogo do Senhor. O fogo que queima pecado. O fogo que queima toda dúvida. O fogo que queima todo medo, toda dúvida, toda angústia. Está passando no nosso meio nessa noite. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Eu não sei se você consegue sentir, eu não sei se você está conseguindo entender o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, mas Ele quer renovar a sua vida neste lugar. Não dá para ser mais do mesmo jeito, não dá para nos acostumarmos com a nossa rotina, não dá para acostumarmos a ser crentes mornos. O Senhor diz que sermos mornos Ele vomitaria da boca. Nós precisamos ter intensidade da presença do Senhor, ser intensos, de fome, de sede. Então Ezequiel começa a profetizar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele estava repetindo o que a boca de Deus já tinha falado. Então se Deus já tinha falado, então ia acontecer. Não tem profeta questionando a Deus: mas espera aí, Deus, você está mandando eu falar com ossos secos? Como assim? Osso seco não escuta. Não tem profeta questionando a palavra do Senhor, só tem profeta obedecendo o que a boca de Deus falou. Então Ezequiel abre a sua boca e começa a profetizar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Para de achar que a palavra de Deus combina com o cenário que você está vivendo. Para de achar que a sua vida vai combinar com aquilo que você está vivendo. Você não precisa esperar um cenário favorável para buscar a presença de Deus. Você não precisa fazer com que as coisas da sua vida aconteçam e dê certo para buscar a presença de Deus. Ezequiel estava profetizando. E quando ele estava ainda profetizando, porque a palavra diz: enquanto eu profetizava, houve um barulho. Então ele quer dizer que enquanto ele estava falando, enquanto ele estava profetizando, no meio da profecia houve um barulho. Você não vê Ezequiel parando no meio da profecia: vixe, que barulho é esse que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Quem é você? Você é aquele que se distrai com os barulhos? Ou aquele que fica atento ao que a voz do Senhor está mandando você falar? Quem é você? É aquele que se distrai com as circunstâncias? É aquele que fica preocupado com o seu cenário? Porque Ezequiel está dizendo: enquanto ele profetizava, houve um barulho. O lugar não tinha vida, era lugar de destruição. Mas o barulho, enquanto Ezequiel profetizava, era cada osso se juntando com seu osso. Quanto tempo levaria para Ezequiel juntar todos os ossos?
de cada ser humano. Seria rápido? Sim ou não? Levaria muito tempo para Ezequiel consertar todos os ossos. Você está entendendo que tem coisas que nós não vamos ajeitar com as nossas mãos? Você está entendendo que tem coisas que acontecem na sua vida que você não vai consertar com a força do seu braço, mas com a palavra que o Senhor liberou sobre você? Porque se Ezequiel falasse assim, olha, eu vou ajeitar com a minha sabedoria aqui da anatomia, rapidinho eu vou consertar esses ossos. Não, ele está dizendo, eu vou ajeitar com a sabedoria de Deus. E era cada osso se juntando ao seu osso, era o fêmur se juntando com a tíbia e com a fíbula, era as falanges se conectando ao pé, era o braço se conectando à clavícula, ao ombro, era as pernas, o fêmur se juntando com os ossos do quadril, era cada osso se juntando ao seu osso. Não adianta, tem coisa que a nossa mão não vai resolver. Tem coisa que não vai ser pela força do nosso braço, mas é o nosso posicionamento de filhos obedientes que vai resolver. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, você que estava caído, você que está vivendo um cenário de dificuldades, um cenário de caos, não é pela força do seu braço, é pela palavra de Deus. Hoje é um dia de posicionamento. Hoje é um dia de você se posicionar e obedecer àquilo que a boca de Deus está falando para você. Onde estiver um coração desejoso, se posicione nessa noite. Entenda aquilo que o Senhor tem para você neste lugar. Que você seja cheio da presença do Senhor. Que você seja transbordante da presença do Senhor. Você precisa se posicionar. Você precisa ser uma igreja vibrante e desejosa pela presença de Deus. Você precisa ser uma igreja que se move pela presença de Deus. Nós precisamos nos mover em unção de Deus, em poder de Deus. Nós precisamos nos mover em autoridade, em posicionamento. Porque a palavra do Senhor já está sendo liberada sobre nós. Nós precisamos nos posicionar e tomar posse daquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Porque o barulho que vem de Deus, ele traz ordem. O barulho que vem de Deus, ele organiza a nossa vida. Porque não adianta nada você pular aqui na igreja e pular lá fora com o diabo. Não adianta nada você ser um crente aqui dentro da igreja e ser outro lá fora. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Deus quer ajeitar o seu caminho. Para de fugir daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Para de fugir daquilo que o Senhor entregou para você. É momento de se posicionar. É momento de se colocar na brecha, naquilo que o Senhor tem para liberar sobre você. Até quando você vai fugir? Até quando você vai se amedrontar diante dos problemas, diante das dificuldades? Deus quer ajeitar o seu caminho. Quando nós nos posicionamos, Deus, ele acelera o processo. Quando nós nos posicionamos, Deus começa a movimentar a nossa vida, começa a organizar a nossa vida. E chegou um tempo de aceleração do Senhor em nós. Porque a partir do momento que nós nos posicionamos, o Senhor começa a trabalhar em nós. Não, agora ele realmente está disposto. Ele está disposto a viver algo novo. Ele está disposto a viver algo diferente. Talvez você iniciou 2026 enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. E talvez no seu coração você está temeroso e dizendo, meu Deus, será que eu vou acabar o ano assim como eu acabei 2025? Será que 2026 vai ser um ano de problemas para mim? Será que vai ser uma dificuldade para mim de novo? Não, você vai se posicionar e tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre você. Porque uma vez que a palavra foi liberada, ela não volta atrás. O nosso Deus não se arrepende daquilo que Ele faz em nós. O nosso Deus não é Deus para mentir, nem homem para se arrepender. Se Ele falou que vai fazer, vai acontecer na sua vida. Você precisa se posicionar. Então, quando o Espírito sopra, a vida vem. Isso nos ensina algo profundo, porque você pode ter a palavra, você pode ter a estrutura, você pode ter o ministério, você pode estar organizado, mas se não tiver a presença do Senhor, você não tem vida.
Se você não tiver a presença do Senhor, você não tem nada. Você pode ter uma melhor casa, você pode ter um melhor emprego, você pode ter uma família estruturada, mas se você não tiver a presença do Senhor, não adianta nada. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes da presença do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós necessitamos da presença de Deus. Porque o renovo do Senhor não vem no esforço da nossa humanidade. O renovo que o Senhor tem para nós é para o nosso espírito. É para nos fortalecer diante das dificuldades. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a presença do Senhor. Por que muitos continuam no vale? Por que muitos continuam lá no vale de ossos secos? Porque não aprenderam a depender da presença do Senhor. Não aprenderam a ser sensíveis à voz do Senhor. Porque quando nós experimentamos da presença dEle, nós não sabemos viver em outro lugar. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Uma vez que você experimenta dessa presença, nada mais te satisfaz. Nada mais te preenche. Nada mais vai saciar a sua alma a não ser a presença do Senhor. Você pode buscar no dinheiro, você pode buscar nos prazeres da carne, você pode buscar em qualquer outro lugar, mas nada mais vai satisfazer a sua alma a não ser a presença do Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso, mas nós não podemos viver sem a presença. Nós não conseguimos nos mover sem a presença. Pensa bem aonde você estaria se não fosse a mão do Senhor. Aonde você estaria se a presença do Senhor não tivesse resgatado você? É por Ele que nós nos movemos. É por Ele que nós existimos. É por causa dEle que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós nem conseguiríamos respirar. Nós não conseguiríamos fazer as nossas coisas mais básicas do dia. É por causa dele que nós estamos aqui. E o texto termina dizendo que um grande exército se levantou. Um grande exército muito numeroso se levantou. Então Deus restaura aquilo que estava perdido. Deus entrega vida no meio de vale de ossos secos. Onde havia morte, Deus sopra a vida. Onde havia bagunça, Deus organiza. Onde havia morte, Deus restaura. Tudo começa pela fome da presença. Tudo começa com sede da presença. Você precisa se lembrar do primeiro amor. Você precisa lembrar-se de onde caiu. Lembrar-se de onde você perdeu esse desejo pela presença. Você precisa recordar, Senhor, aonde está a fome que eu tinha. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa desejar pelo Senhor. Talvez existem áreas nas nossas vidas que estão secas, porque não temos mais aquela fome pela presença do Senhor. Não temos mais a sede da presença do Senhor. O vale de ossos secos não é o nosso fim. O vale de ossos secos não é a nossa destruição, porque quando nós temos fome, o Senhor nos alimenta. Se tem fome, é esperança. Se tem clamor, tem sopro de vida. O Senhor libera uma palavra sobre nós. Deus não levou Ezequiel no vale para mostrar a morte, levou para revelar o poder dele. Levou para restaurar aquele povo de Israel. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele só vem aonde tem corações desejosos. O Espírito de Deus é educado. Ele não chega arrombando a porta do nosso coração. Não, ele bate. E se você abrir, ele vai fazer morada em você. Se você deixar o Espírito do Senhor entrar em você, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Se você deixar o Senhor encher você, nunca mais a sua vida será a mesma. Eu não estou dizendo que nós não teremos mais dificuldades. Eu não estou dizendo que Deus não deixará nós passarmos pelas provas. Não, Ele nos livrará no meio do vale.
A tua presença estará conosco mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, porque uma vida com Deus não é uma vida sem problemas. Uma vida com Deus não é uma vida sem dificuldades, mas o Senhor está conosco no meio do caos. E a sua mão nos tira de lá, para nos mostrarmos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Porque talvez o Senhor não entregou aquilo que ainda você precisa, porque você ainda não está totalmente dependente da presença. Talvez o Senhor não entregou aquilo que você tanto deseja, porque talvez se Ele te entregar, você não volta mais para a casa do Senhor. Então entenda isso nessa noite. Nós precisamos desejar pela presença do Senhor. Nós precisamos nos voltar ao primeiro amor. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se achegue a Deus nessa noite, para que Ele possa se achegar a você. Se achegue ao Senhor nessa noite. Busque pelo Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Não se distraia com as luzes. Não se distraia com quem está falando. Se conecte agora na presença do Senhor. E comece a liberar nessa noite a sua oração ao Senhor, dizendo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja. Todos os corações desejosos nessa noite pela fome do Senhor sejam cheios da presença do Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos aqui sedentos pela Tua presença. Senhor, nós não estamos aqui, Pai, pelos aplausos, nós não estamos aqui pelas luzes, nós não estamos aqui para ver profetas, nós estamos aqui porque nós temos fome e sede da Tua presença. Oh, Espírito Santo, nós somos desejosos demais da Tua presença. Uma vez que nós colocamos os nossos pés diante da Tua presença, nós não saberemos viver em outro lugar, porque a Tua presença nos satisfaz. É a Tua presença que nos preenche, Senhor. Nós reconhecemos a Tua majestade nessa noite. Nós reconhecemos a Tua beleza. Nós reconhecemos o Teu poder neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, totalmente dependentes da Tua presença.